Olá, bom dia. Durante o ano todo, a Defensoria Pública trabalha na facilitação do processo de adoção. Mas dessa vez, eu quero contar para vocês um caso bem interessante. Você sabe o que é adoção germana? Pois é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo sobre esse assunto foi o defensor público Alex Pacheco. Bom dia. Bom dia, Elza. Seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui. Vamos começar só falando um pouquinho sobre esse processo de adoção. Vocês facilitam, vocês processam esse encontro? Como é que funciona esse processo de adoção para vocês? Bem, Elda, diariamente nós recebemos inúmeras demandas, né, tanto de guarda, de tutela, de adoção. Então a Defensoria Pública trabalha sempre nessas questões de tentar conseguir, né, medidas de proteção para crianças e adolescentes. Então é muito comum que a Defensoria Pública lide com esse tipo de situação, de caso, pessoas desamparadas, muitas vezes abandonada pelos pais, né, pela ausência desses pais, às vezes questões de que pais faleceram e crianças e adolescentes ficaram órfãos. Então a Defensoria Pública faz esse trabalho, essa rede, não só a Defensoria Pública, mas o Ministério Público, o Conselho Tutelar, uma rede, o na Judiciário, verdade, uma rede que funciona. Suporte, né? Criaram a adoção germana, que é isso que eu quero falar. Só para a gente entender, o que é exatamente uma adoção germana? Vamos lá, a gente teve o cuidado de dar esse nome por um caso que apareceu. Eu trabalho principalmente no núcleo da Zona Rural de São Luís, que fica ali na BR, e teve uma demanda ainda em período de pandemia, né, de 3 irmãos que chegaram na Defensoria Pública, e foi uma situação bem peculiar, porque não existe previsão legal, né, para que irmãos possam adotar outro irmão. Então a gente se deparou com a situação, a gente verificou um drama realmente familiar, que 2 irmãos, eles queriam adotar, né, o irmão caçula, e o irmão caçula queria ser adotado por esses irmãos que já eram adultos. Existia ali uma situação, na verdade, uma socioafetividade já consolidada, eles se viam como pais e filhos e não como irmãos. Então foi uma situação que a Defensoria Pública... A diferença de idade era grande? A diferença de idade era grande, certo? É uma situação também que a legislação ela tem um dispositivo legal que ela estipula uma diferença de 16 anos, né, para que a pessoa possa adotar uma criança, um adolescente. Então, eles cumpriram alguns requisitos, nós fizemos um estudo minucioso do caso e pela primeira vez, né, de forma inédita aqui no estado do Maranhão, nós conseguimos vislumbrar essa adoção de irmãos em favor de um irmão. Vocês tiveram que partir, vamos dizer assim, antes do zero, né? Exatamente. Porque não tinha ainda precedentes nesse caso, né? Mas mesmo assim, essa criança estando lá, tendo essa motivação desses outros irmãos querendo adotar, ele não deveria entrar na fila normal de adoção? Perfeito, Elda. A prioridade é que existe um cadastro, né, nacional. Nós temos o SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, e tem um cadastro nacional de adoção. Mas algumas situações do cotidiano, nós temos as situações excepcionais, como é o caso, em que já existia um núcleo familiar, né, já existia um núcleo já consolidado. Esse adolescente, ele já convivia com esses irmãos adultos há mais de 15 anos. Né? Então, você imagine retirar esse adolescente e colocar numa fila para que ele fosse adotado, né, por exemplo, por terceiros. Então, ele não morava em abrigos, ele não morava em casas diferentes, ele já morava com esses irmãos? Isso, ele desde 1 ano e alguns meses de idade, ele já convivia, né, com esses irmãos. Então, ele sempre viu os irmãos, na verdade, como um pai e mãe deles. Entendi. Certo? Só para a gente entender, gente, são 2 irmãos, 3 irmãos, na verdade, filhos do mesmo pai. Perfeito. Com uma diferença de idade muito grande. O último foi abandonado pela mãe e esses irmãos tomaram conta e depois resolveram que seriam os tutores legais, os pais
dessa criança. Exato. É mais ou menos isso, né? Só para a gente entender o contexto todo. A partir daí foi que eles resolveram fazer a coisa de forma legal. Aí procuram a defensoria para fazer esse caso. Exato. A Defensoria Pública é uma ferramenta, né, para que as pessoas possam ter o acesso a seus direitos. Pessoas carentes que não podem pagar por uma prestação de serviço jurídico, né, por um advogado. Então, nós amparamos todo tipo de situação, seja saúde, seja infância, seja família, criminal, né? Então, nós recebemos esse caso, foi uma situação bem peculiar mesmo. Nós passamos alguns meses estudando a situação, porque não existe previsão legal, né? A legislação é bem clara no artigo 42, parágrafo 1º do Estatuto da Criança e Adolescente, que veda a adoção por parte de ascendentes, que são os avós, os bisavós, e também dos irmãos, né? Em relação a adotando, né? Quer dizer, avós e bisavós não podem adotar? Não podem adotar, via de regra. Né? Não devem. Não devem. Não devem, porque agora eu já vi que podem, né? E irmãos não devem? Irmãos, até então, nós não tínhamos algum precedente nesse sentido, né? Entendi. Então, nós fizemos um estudo, houve a participação do Núcleo Psicossocial da Defensoria Pública também, que fez um trabalho fantástico. Um relatório social nós fizemos também um relatório psicológico nesse adolescente, para que não houvesse ali nenhuma confusão de ordem mental, né, de ordem psicológica, de ordem patrimonial, que muitas vezes poderia ser utilizado ali com alguma finalidade, né, fraudulenta. Então a gente verificou que tudo de fato era preenchido, e a gente sempre costuma falar que a adoção é uma questão de amor, né? São pais do coração. Na verdade, ele já constituiu uma família, né? Exato. Mas esses dois irmãos, é um homem e uma mulher? Um menino, um homem e uma mulher. Uma mulher. Eles formam uma família, eles têm família constituída. O que foi levado em conta, além desse amor, além desse cuidado, o que foi levado em conta para efetivar essa adoção? Eles têm uma família constituída, eles têm uma vida estabelecida. O que é levado em conta nesses casos, doutor? Pronto. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele fala muito da estabilidade familiar. Né? Isso. E o que significa estabilidade familiar? Na verdade, estabilidade familiar significa a consolidação ali de laços de afinidade, de afetividade, né? Pode ser agrupamento de pessoas. Inclusive, hoje nós avançamos no conceito de família, né? A família ela pode ser muito bem estabelecida com um núcleo de uma pessoa sozinha, né? Uma pessoa viúva, que deseja amanhã depois adotar, uma pessoa que divorciou, que não tem filhos, mas que de repente tem um interesse, né, pela adoção. Então, quer dizer, não é necessariamente só aquela família tradicional, papai, mamãe e filhinho. Nós já passamos por esse momento, né, de ter aquele núcleo, família nuclear, que era a família tradicional, formada por pais, né, mães e os próprios filhos sanguíneos, né? Isso. Então, houve uma evolução no direito de família. E o Estatuto da Criança e Adolescente, ele permite, né, pela utilização justamente dos princípios que são levados mais em consideração nesses casos, que são 3. Princípios da prioridade absoluta, né, da criança e do adolescente, o melhor interesse para o adolescente, que é sempre levado em consideração, né, pela justiça, e também o princípio da proteção integral. Né? Nós, com esse caso, reparamos uma situação de vida dramática desse adolescente, que ele foi abandonado, né? E que ele sempre teve a referência dos verdadeiros pais dele, que seriam os irmãos, no caso, os pretensos adotantes. E ele também, Elda, passou por situações de constrangimento na vida dele. Teve N situações narradas, né, por eles, seja numa matrícula escolar, seja numa abertura de uma conta, né, e que ele teve até um impedimento numa instituição bancária, aqui de São Luís, que ele não conseguiu abrir uma conta porque a pessoa que chegou acompanhando ele era adolescente à época, se dizia ser a mãe dele, né? E na verdade o registro de nascimento dele era da mãe biológica que desapareceu há mais de 15 anos. Né? Então ele passou por situações realmente constrangedoras mesmo, né? De verdade, exato. Né? Porque a mãe dele deixou ele desde que ele era bebê. Isso, desde que ele tinha um ano mais ou menos. Uma criancinha, uma criancinha ainda, não é quase um bebê, um ano é quase um bebê. Quase um bebê. E desde essa época, esses irmãos tomaram conta ou eles foram buscar essa criança porque ela estava abandonada? Como é que foi essa deixada desta criança? Pronto. A história, como eu mencionei anteriormente, é bem dramática.
Certo? Vamos deixar esse drama para o próximo bloco? Vamos. É só um tempo da gente respirar para a gente continuar falando da mesma história. Um minutinho só e a gente está de volta já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre esse caso de adoção inédito que aconteceu aqui em São Luís através da Defensoria Pública do Estado. Estou conversando aqui com o defensor Alex Pacheco sobre esse caso. E a gente está falando no drama dessa criança, como é que ela foi parar na casa desses irmãos. Bem, como mencionado, Elda, essa criança ela foi abandonada ainda quando tinha 1 ano de idade. Né? Os pais tinham problemas com bebida alcoólica. Tanto a mãe biológica quanto o pai biológico. E essa criança acabou sendo abandonada num estabelecimento aqui de São Luís. Não foi a princípio para a casa desses Isso, não foi irmãos. a princípio para casa. Isso. Então, essa criança acabou sendo resgatada pelo Conselho Tutelar, né? Foi colocada em uma instituição de acolhimento aqui de São Luís. O Ministério Público, à época, adentrou, né, com a ação de tutela. E esses irmãos, né, os pretensos adotantes, eles tomaram conhecimento da situação, né, desse irmão que teria sido abandonado pelo pai, conseguiram na justiça a tutela, né, dessa criança, e a partir daí, 1 ano, mais ou menos alguns meses, ele começou a ser criado por esses irmãos, né? Tá. Então a referência de vida que ele teve assim a todo momento, ele não teve contato, ele não se recorda da mãe biológica, ela desapareceu depois dali. Nunca apareceu mais depois Nunca disso apareceu. para reclamar a posse da criança, não, né? Nunca, Ele né? teve ainda contato com o pai biológico, que faleceu em 2019, né? Que é o mesmo pai dos irmãos, né? Mesmo Sim. pai dos irmãos. Então, ele inclusive compreendia, né, e tratava o pai biológico como um avô dele. Né? Então, gente. é uma situação bem... Ele reformou na cabeça dele a Isso. família ideal para ele, né? Os irmãos seriam os pais e o pai biológico seria o avô e a mãe ficava de Exatamente. fora desse núcleo. Então ele refez o núcleo refez familiar todo o dele. núcleo familiar dele. Interessante. Agora, a partir de casos como esse, Alex, a gente pode pensar em novas formas de adoção, quer dizer, que a gente estava muito restrito ao cadastro, à família que se inscreve lá, aquele processo legal que demora muito, por isso a gente fica com uma fila enorme de crianças para serem adotadas, uma fila mais ou menos de possíveis adotantes. Quando essa fila não se encontra, a coisa não bate. A partir de situações como essa, a gente pode dizer que a gente vai ter novas alternativas, a gente pode ter novas alternativas? Com certeza, Elda. Esse caso ele serve, né, de uma matriz, né, direcionamento para outros casos análogos. Essa situação da família foi um precedente, com certeza, inovador. A gente contou com a sensibilidade do Poder Judiciário também, né, o juiz da primeira vara da Infância e Juventude, doutor José, né, Abreu. Tivemos o Ministério Público também que foi favorável, né, no acolhimento do caso, doutor Márcio Tadeu, promotor de justiça. E a Defensoria Pública sempre acompanhou, né, desse caso até o final. Nós tivemos agora a notícia recente, né, que essa semana a família conseguiu a nova certidão de nascimento, né, com o nome, que bom, né? com o nome desses irmãos agora são os verdadeiros pais, né? Foi feito a remodelação familiar, como mencionado, né? O pai que antes era biológico, né, passou a ser o avô. Isso está tudo certinho agora na certidão de nascimento dele, no documento é isso? dele. Então, foi para o papel aquilo que a criança tinha na cabeça, Sim, na verdade, sempre, né? Era o principal norte dele, a gente sempre trabalhou para tentar buscar, né, a felicidade dessa família. Olha que coisa interessante. Então, achei legal foi sair da cabeça da criança, o que ela pensava, e ir para o papel. Quer dizer, a vontade dessa criança foi atendida, né? Sempre foi essa. Né? Então, como eu mencionei, eu me deparei com essa situação na época de pandemia, né? Não existia precedente, a legislação vedava, né? Poderia muito bem dizer que não tinha o que ser feito no caso, mas a gente teve ali a sensibilidade, a gente entendeu pelo olhar, né, daquele adolescente o que ele queria, o que ele desejava, os irmãos também, né, que eram pais. E
uma situação assim de amor que teve um final feliz, né? Para nós é uma satisfação ter, Eu imagino. ter Como trabalhado é que você nesse caso. se sente assim quando você sabe essa semana que teve esse desfecho favorável de que a criança está... Criança não, que hoje ele já é Hoje ele se tornou adulto, adulto completou de 18 anos atualmente. Que esse menino de 18 anos está agora com a vida, vamos dizer, oficialmente acertada. Essa sensação de dever cumprido é boa demais, né, Alex? É bom demais, é uma satisfação assim, tamanha, né, como defensor público, a gente saber que contribui para transformar a vida das pessoas, principalmente pessoas carentes, né, e que foram buscar um braço amigo. Então a Defensoria Pública faz muito esse papel acolhedor, educando, informando, esclarecendo a população e sempre lutando, né, para que essas pessoas consigam ali ter direito à cidadania, ter acesso aos seus direitos. Então esse jovem agora vai poder tirar o RG dele, né, com o nome dos pais, vai poder ter ali a realização plena, né, do Ele chama amor. papai e mamãe? Ele sempre chamou. Sempre né? chamou Então, papai e mamãe, né? Foi uma situação para nós assim inusitada. Eu imagino. Você gosta desses casos assim, que você está procurando assim, casos assim, mais diferentes, vamos dizer? Eu falo muito que o serviço da Defensoria antes, ele era levado assim como uma segunda opção. Quer dizer, quem procurava a Defensoria não se acreditava no trabalho dela. De um tempo para cá, ela vem ganhando esse destaque, vem ganhando essa credibilidade, vamos dizer, e agora a gente chega a casos como esse, que são inovadores e que dão muita esperança de coisas melhores. Mas você, de uma forma assim bem particular, gosta de casos complicados assim? Que ninguém ainda não fez, você diz, então eu vou lá tentar fazer. Eu costumo dizer que nós não podemos nunca, né, como servidor público de modo geral, que viemos para servir, né, as pessoas, nos acomodar. Né? Aí nós precisamos sempre ir além, precisamos criar, inovar e buscar o objetivo principal é justamente trazer novos direcionamentos para que outras pessoas também tenham pleno direito, né, acesso mais amplo, cada vez mais. Então, esse caso, ele foi uma realização não só pessoal, mas também profissional minha. Com certeza. Já tive outras situações também inusitadas aqui no estado, inclusive, já foi tratar no seu programa um caso de repatriação de um maranhense, né? Sim. Na época que eu atuava juntamente com outro colega lá em Lago da Pedra, em Lago da Pedra, lembro. Então eu costumo até brincar, né, com alguns colegas que esses casos vêm até a mim. Você Deus chama para casos complicados. Mas isso é bom, não é? Eu acho que é um desafio a mais. Exato. Quer dizer, você está no órgão que ele já serve naturalmente ao público, né? Ele está ali para servir, para amparar essa coisa. Mas quando você pega casos mais específicos, quer dizer, um pouquinho mais complicados como esse, ele não existiu. Você podia dizer, não, isso aí não dá para fazer, vamos tentar uma outra solução. Aí você disse, não, eu vou lá, vou tentar. Ninguém disse que não, né? Você foi lá e fez. Isso. É aquela situação que nós atendemos tantas pessoas, são tantos dramas que a gente, como defensor, a gente se coloca, né, no lugar dessas pessoas e tenta ali de uma forma contribuir, Com tentar certeza. ajudar, tentar apoiar. E são eles, na verdade, que nos ensinam, Helder. A partir de situações assim, quer dizer, isso não existia, passou a existir. Você acredita que agora ela pode ser de alguma forma adotada pelo país inteiro como uma outra forma de adoção, facilitando ainda mais esse processo, ajudando a diminuir essas filas, essa coisa toda? Sim, hoje nós temos uma situação bastante complicada, né? Mais de 5.000 crianças e adolescentes aí aguardando pelo processo de adoção. Temos aí cerca de mais de 34.000 famílias nesses cadastros, tentando adotar. Então a gente tem muitas vezes alguns entraves, né? Para que possa se consolidar essa materialização aí socioafetiva da adoção. Então assim, são casos como esse que nós tentamos demonstrar a possibilidade justamente para aqueles princípios, se o caso for, né, mais favorável para aquele adolescente, para aquela criança, seja pelo melhor interesse dele, seja pela proteção integral e seja também pela prioridade absoluta, a gente sempre tenta contribuir e a gente espera, né, que com certeza a Justiça utilize
desse precedente para que outras situações análogas possam ser contempladas. Pois é. Olha, parabéns por esse trabalho muito, muito. Eu fiquei maravilhada quando eu soube desse caso. Eu preciso falar a respeito disso. Eu fiquei muito, muito tocada. Assim, eu acho que quando você faz uma coisa diferente, que ela vem trazer benefício, é muito bom. E com a vantagem, pode ser copiada a partir de agora. Já imaginou se esse tipo de adoção passa a ser adotado pelo país inteiro, como essas mais de 5.000 crianças que estão esperando um lar, e os lares que estão esperando crianças possam se encontrar de uma forma mais rápida? Já imaginou a possibilidade? Porque 18 anos já é uma idade limite, né? Para adoção, né? Se não correr, o tempo para essas crianças passa muito rápido. Quem está lá esperando uma família, por 18 anos chega muito rápido. Aí ela sabe que tem que sair dali. Imagine a angústia, aquela coisa toda, né? Mas parabéns mais uma vez, viu? Parabéns a você, a toda a Defensoria, pelo trabalho que vocês estão realizando. Welda, nós que agradecemos, né, pela oportunidade de estar falando um pouco dessa situação. A gente fica muito feliz que o Estado do Maranhão, a Justiça Maranhense, né, fez, inovou e trouxe aí, com certeza, um caso que vai ser muita pauta de discussão, muita análise. E a gente espera, né, que outras crianças e adolescentes, como do caso citado, né, possam também ser contempladas como essa família foi. Então a gente fica muito feliz de ter ajudado e de ter contribuído, né, pela felicidade dessa família. E que venham mais adoções germanas. Germanas. Gostei desse nome também. Por que germana? A gente fez, né, a pesquisa, né, e como existe a adoção dos avós, são já denominados de adoção avoenga, né, nós contemplamos também com um nome que contemplasse os irmãos. Então a gente colocou cuidadosamente esse nome de adoção germana para que seja identificada, né, e facilitar às vezes a análise do magistrado, né, do julgador. Tá certo. Então que venham mais adoções desse tipo, seja lá o nome que tiver. Se inventarem mais outra, bota outro nome, a gente vai sempre falar. O que importa é facilitar esse processo de adoção, gente. É muita criança esperando por um lar e muito lar esperando por criança. Mais uma vez, Alex Pacheco, muito obrigado pela oportunidade de vir aqui contar pra gente todas essas informações. Parabéns mais uma vez. Leva nossas solicitações para a Defensoria Pública de uma forma geral, porque vocês são a porta que deram entrada a isso. Eu sei que a Justiça de uma forma geral, estou especificando a Defensoria, porque é a última porta nesse processo. Com certeza. Né? Mas parabéns mais uma vez e bom dia para você. Welda, nós que agradecemos, é uma satisfação estar aqui. E conte conosco, né, para o que precisar. Sempre que tiver caso bonito assim e inusitado, pode me contar, que eu adoro notícia boa de manhã cedo. Para você também, bom dia, que eu tenho certeza que adora coisa boa de manhã cedo, notícia boa, então para começar o dia nem se fala. E por falar em notícias, vamos trazer o Ronald II, que há tempos ele andava sumido, mas agora ele está de volta trazendo muita informação do Parlamento. Bom dia, segundo. Olá, muito bom dia, minha amiga Elda Borges, bom dia a todos que acompanham aqui o Café com Notícias, e eu estava com muita saudade de participar desse programa, viu, Elda? Veja bem, os olhos estão voltados para a sessão plenária de logo mais, a partir das 9h30 da manhã. Os parlamentares se reunirão para a última sessão plenária da semana. Hoje, quinta-feira, a gente sabe que é a última sessão plenária da semana. As sessões seguem acontecendo às terças, quartas e quintas, sempre a partir das 9h30 da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Assembleia. E a gente fica na expectativa, é claro, para os pronunciamentos, os principais assuntos que serão discutidos pelos parlamentares na tribuna do Poder Legislativo maranhense. Nós vamos trazer, Elda, o resumo completo do que acontece ao longo desta manhã aqui no Palácio Manuel Beckmann, no Assembleia em Foco, primeira edição, à 1h da tarde. Eu lembro que nós tivemos uma semana aí bem movimentada, com todas as sessões plenárias, tanto na terça quanto ontem, quarta-feira, e hoje, expectativa já para os trabalhos. Também tivemos a reunião da CCJ, viu, Elda? Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que aconteceu lá no começo da semana, os parlamentares deliberaram sobre várias matérias, vários projetos. Isso significa dizer que nós temos aí possibilidade também de apreciação de alguns projetos de lei, por exemplo, ou medidas provisórias, logo mais na sessão plenária de hoje. Isso deve se confirmar daqui a pouquinho, a partir das 9h30 da manhã, a gente vai estar com a cobertura completa, tanto aqui das equipes da TV Assembleia, quanto da rádio, do site e das redes sociais do Parlamento Maranhense. Eu volto com você, Elda, e na terça-feira a gente traz mais detalhes sobre as expectativas para os projetos que serão apreciados na próxima semana aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
Até a próxima. Obrigada. Amanhã você está de volta, claro, né? Mas, e para você que está aí nos assistindo, que já sabe, todo dia, 9 horas, eu estou aqui esperando você, com informação, com café quentinho, com tudo, para tornar o seu dia muito bom. Tchau e até a próxima.